Estamos orando pela jovem Lívia, que estará aqui ministrando a palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graça, Pai, porque até aqui o Senhor já tem falado conosco, Senhor, através dos louvores aqui. Louvado, Pai. Somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, neste lugar, Pai. Abençoa, Pai, a jovem Lívia, Pai, com essa oportunidade que ela tem neste momento, Senhor, de estar transmitindo a Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, capacita a Tua filha, Pai. É o que nós te pedimos e te louvamos, em o nome de Jesus. Amém. Como é que a igreja faz, Senhor? Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, por essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui ministrando a palavra dele, porque para mim é algo muito especial, pregar a minha primeira vez em um culto de jovens, então eu sei que se eu estou aqui hoje é pela misericórdia e graça do Senhor. E também quero agradecer ao pastor Cena, pela confiança por me dar essa oportunidade de estar trazendo a palavra. Que Deus te abençoe muito. Obrigado pelo convite também. Agradeço a comunidade dos jovens. E também quero trazer as saudações do meu pastor José, lá de Comac. Por alguns motivos ele não pôde vir, mas ele mandou um abraço para toda a igreja. A igreja recebe? Amém. Também eu vou agradecer aos jovens que me acompanharam hoje. O irmão Hugo, o irmão Yuri, o Evangelho Siqueira, que é meu pai. Muito obrigada. Mas sem mais delongas... perdão, gente, pode se assentar. Mas sem mais delongas, vamos falar a palavra do Senhor, que é mais importante, né? E hoje eu quero compartilhar algo que Deus falou muito forte comigo. E eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6, o verso 13. Os irmãos encontraram? Amém. Pois está. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E para hoje eu coloquei um tema, E é um tema que é um instrumento nas mãos de Deus. E eu começo com uma pergunta. Que tipo de instrumento vocês têm sido? Porque todos nós somos um instrumento. Mas a questão não é essa. A questão é nas mãos de quem estão sendo um instrumento. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, Porque a Bíblia nos mostra que não é só sobre ser um instrumento, mas sobre estar preparado para Deus nos usar. E para a gente entender melhor isso, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Vamos para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Já eu volto em Romanos. Vamos ver Timóteo aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 20 ao 21. Eu já vou estar lendo, amém? Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Glória a Deus, aleluia. E quando eu vejo esse texto e o que eu aprendo, eu vejo uma lição muito linda, que não é sobre o valor das pessoas, é sobre como ela está vivendo. Porque no verso 21, o texto diz: quem se purifica será preparado para boa obra. Então, agora eu quero falar sobre, mas o que é purificar? Eu fui estudar e quero falar o que é aprender. Se purificar não é somente pedir perdão e continuar vivendo do jeito que você estava vivendo. Se purificar
mudar de atitude. Significa se afastar do pecado, viver em santidade e obedecer a Deus. Aleluia. Então vamos Jesus. por parte. Vamos primeiro pelo afastar do pecado. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, ele foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Aqui não fala resistir ao pecado, aqui ele fala foge do pecado. Na prática, o que é fugir? É evitar ambientes que te fazem cair, é cortar hábitos que te puxam para o lado do pecado, é vigiar o que você vê, o que você ouve, o que você fala. E quando eu li, estava estudando, eu lembrei da história de José. Todos sabem que quando ele esteve na casa de Potifar, a mulher de Potifar tentou ele várias vezes. Só que teve um dia que ele fugiu. E ele fugiu do pecado. Então, jovens, irmãos, tem pecado que você vence lutando, sim. Deus vai te ajudar. Mas também tem pecado que você vence saindo de perto. E agora eu quero falar sobre santidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, 15, do verso 15 ao 16. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 15 ao 16. Fala assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aqui fala que a gente tem que ser o quê? Nós temos que ser sede santos em toda maneira de viver. Santidade não é só você orar, pregar a palavra, jejuar. Sim, isso é muito importante, jovens, vocês têm que fazer isso. Mas não é só isso também. Santidade é o estilo de vida, é como você vive. É como você vive quando ninguém está por perto, quando só está você e Deus. E isso é santidade. Agora Aleluia, vamos para Jesus. obediência, que é obedecer a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Obedecer é fazer mesmo sem você entender. É obedecer à voz de Deus, mesmo sem você estar vendo, assim, falar, não estou entendendo nada, Senhor. Mas se o Senhor pediu para você fazer, obedeça. E quero lembrar aqui a história de Noé. Todos sabem que quando Deus ordenou para fazer um barco gigantão, foi uma loucura. Mas Noé não duvidou e creu e obedeceu. Ele não somente ouviu a voz de Deus, mas ele obedeceu a ele. Então a obediência não precisa fazer sentido para nós. Aleluia, Jesus. Precisa obedecer, precisa de confiança no Senhor. Isso é obedecer. Agora, vamos voltar no Romanos 6, versículo 13. Quando fala de membros, aqui significa o seu corpo, sua mente e as suas ações. Então, aqui fala que você pode ser um instrumento de iniquidade ou um instrumento de justiça. E instrumento de iniquidade ser usado fazer coisas erradas, né? Pecado, essas coisas, se afastar de Deus, é coisas que não agradam ao Senhor, certo? E o exemplo. Para ser um instrumento de justiça, precisa que você tenha a sua boca, ou você usa sua boca para mentir, falar maldade, falar mal do seu amigo, do seu irmão, da sua irmã, ou você usa para abençoar. Isso faz a diferença. E também, como exemplo, quero dar nossos olhos. Jovens, o que vocês estão olhando nas redes sociais? Vocês estão olhando coisa que agrada a Deus ou coisas que não agradam a Deus? Né? Então devemos vigiar nessas áreas para que nosso corpo seja um instrumento de Deus.
E Paulo diz, né, aqui, apresentai-vos a Deus. Isso é o quê? O que é apresentar-vos a Deus? É entregar tudo a Ele. Uma entrega total. Aqui fala, e como vivos dentre os mortos. Porque antes nós estávamos mortos espiritualmente, mas agora estamos vivos em Cristo, pela graça dele. Então devemos viver como se nós fôssemos resgatados por Ele, viver de verdade e fazer a diferença no mundo. E eu quero agora falar sobre um instrumento longe do Senhor. E para isso eu quero ir em João 15, versículo 5. O que é um instrumento longe do Senhor? Fé em Deus e gratidão.